Vamos declarar o que nós somos? Se você tem aí sua Bíblia em mãos, declare comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está aberta, meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, quero compartilhar algo do coração de Deus para o seu coração nessa noite. Hoje eu quero falar com vocês sobre enxergar o sobrenatural. Isso é muito importante para o crente. Daqui para frente, no seu futuro, na sua vida como um todo, isso eu falo 100% de vocês. Vocês enfrentarão grandes obstáculos. Os dias em que vivemos são promissores, em termos de desafios para nós. Desafios estes que na grande maioria fogem à nossa capacidade humana de solucionar, de tratar ou resolver. De repente, quando você olha para uma determinada situação na sua vida, seja na sua saúde, na sua carreira profissional, seja na sua vida financeira, ou também na sua vida sentimental, afetiva, você percebe uma demanda muito grande, e você muitas vezes, despropositadamente, declara que isso é impossível de acontecer, de que isso não há como mudar. Eu não tenho condições de vencer. Mas quem me acompanha aqui todos os domingos já aprendeu que não é essa a palavra que está na boca de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Toda vez que você for tentado a declarar palavras negativas, palavras de derrota, palavras pessimistas, lembre-se do Senhor Jesus, que Ele passou pelo que passou para que você pudesse vencer, para que você não andasse, como diz lá em Hebreus, cambaleando aqui nesse mundo, desmaiando, sem forças. Quando você vê o que tem à sua frente, há dois ângulos pelos quais você pode se basear: o olhar natural e o olhar sobrenatural. Em outras palavras, andar por vista e andar pela fé. Como é que você imagina que Deus quer que você veja? Deus quer que você viva no sobrenatural, ande pela fé e atravesse a lógica desse mundo na dependência de Deus. A fé, ela é indispensável para todos aqui. Como disse o diabo. O diabo? O diabo. Ele falou assim que lá no inferno, ou seja, lá no inferno, fé não é pré-requisito para entrar aqui. Isso aí é exigência da concorrência. Porque o natural, igreja, é as pessoas viverem olhando por vista. Essa é a tendência natural minha, sua, de todos nós. Quando Deus te chama para você viver o sobrenatural, é um exercício contrário ao seu raciocínio. É como andar na escada rolante, descendo e você está subindo. É como nadar contra a corrente. É como andar contra o fluxo. Porque não é natural. É fácil ou é difícil? É difícil. Mas difícil não significa impossível. Jesus, certa vez, quando falava acerca da sua morte, da sua ressurreição, ele foi repreendido por Pedro. Ele falou assim: não, Senhor, para de falar sobre esse negócio, está tão bom. Vamos mudar de assunto? Olha o que Jesus disse para Pedro,
na linguagem de hoje: você, Pedro, é uma armadilha perigosa para mim, pois você está vendo as coisas apenas do ponto de vista humano, e não do ponto de vista de Deus. Olha o quanto que isso é sério, irmãos. Na versão atualizada e corrigida, Jesus falou assim para Pedro: arreda-te, Satanás. Mas eu dei uma abrandada aqui, mas não menos importante foi essa palavra de Jesus para Pedro. Olha só, vou frisar aqui a primeira parte: Pedro, você é uma armadilha perigosa para mim. É significativo que Jesus tenha usado essa expressão tão forte para tratar desse assunto, igreja. Ele diz: Pedro, é muito perigoso você viver só no natural. É muito perigoso você enxergar as coisas apenas do campo de vista físico. Em outras palavras, Jesus poderia chegar para Pedro e falar assim: Pedro, pensa bem no que você acabou de falar, né? Ou, Pedro, você precisa ter mais fé. Ou, Pedro, você precisa ser um pouco mais positivo. Mas Jesus não falou assim. Jesus foi direto: Pedro, você é um perigo para mim. A razão pela qual Jesus disse que aquilo era perigoso é que quando você vive uma vida apenas no natural, isso compromete o seu destino final. É por isso que Jesus pegou tão pesado com Pedro naquela ocasião, porque daquilo dali dependia o destino dele. Deus, irmãos, é sobrenatural, não tem como você explicar Deus, não tem como você mensurar a capacidade do Senhor. E quando você concorda com Ele, o que é isso? É viver pela fé. Uma vez a pessoa perguntou: pastor, o que é viver pela fé? Eu respondi: viver pela fé é você apenas concordar com o que Deus está fazendo, concordar com o que Deus diz a seu respeito. E quando você concorda, você declara uma força sobrenatural do Espírito Santo, vai fazer com que as coisas que seriam impossíveis aconteçam. Aquilo que você nunca pudesse imaginar vai acontecer. Ele vai abrir portas para você que ninguém pode abrir. Amém? Só Deus é capaz de fazer isso. Ele vai fazer aquilo que a medicina não pode fazer também, porque Ele é maior do que qualquer enfermidade, seja ela qual for. Você vai derrotar gigantes, como fez Davi, como fez grandes homens de Deus na história. E deixa eu falar outra coisa para você aqui. Presta atenção: se você olhar para a sua situação apenas no ponto de vista, digamos, humano, o que você pode fazer, seus recursos, suas conexões, sua experiência, se você olhar só para esse ângulo, você vai perder a grandeza que Deus colocou dentro de você. Porque a semente de grandeza de Deus tem que ter uma química com a fé que você empreende naquilo que Deus coloca na sua mão. Quando nós estamos com Deus, igreja, nós sempre seremos maioria. Você nunca vai estar em desvantagem se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus. Você nunca vai ficar em desvantagem, porque quem está com Deus sempre é maioria com Deus. Há 700 anos antes de Cristo, nos tempos do rei Ezequias, numa noite só, um anjo que Deus mandou, matou 185 mil assírios, que eram inimigos de Israel. Quando o rei Ezequias botou essa causa na presença de Deus, ele não tinha recurso. Mas você percebe qual que é o tamanho do poder de Deus? Você consegue enxergar quem está com a gente, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo?
Você pode ter alguns obstáculos grandes para você resolver, mas você precisa se lembrar que nós servimos a um Deus grande, um Deus todo-poderoso, um Deus que não há impossíveis em nenhum aspecto para Ele. Às vezes, Deus ele deixa algumas coisas acontecer na sua vida, algumas probabilidades acontecem, digamos assim, contra você, mas é só para que você possa acordar. Daqui a pouco Ele vai virar a chave e vai mostrar para você um grande milagre. Até porque, irmãos, nós somos constantemente acomodados. Se você ficar no banho-maria, você nunca vai reagir a nada. Às vezes Deus te coloca na fogueira, Deus tira algo que você confiava, Deus coloca outra coisa inesperada na sua vida, é só para que você desperte e comece a buscar a Ele e veja o grande milagre acontecer. Porque nós pensamos no natural, só que Deus não é natural, Deus é sobrenatural. Quando Israel, por exemplo, estava num beco sem saída, em frente ao Mar Vermelho, o que Deus fez? Deus abriu o mar, Deus tirou a água da rocha, Deus transformou água salgada em água doce, Deus fez, irmãos, olha só, com que cegos pudessem enxergar. Deus livrou aqueles 3 jovens da fornalha ardente de Nabucodonosor. Deus pode fazer qualquer coisa, o impossível. Não seja limitado pela sua lógica, não seja limitado pelo seu conhecimento ou pela sua experiência, porque Deus, Ele desafia a lógica. Amém? Deus passa por cima da lógica. A fé não respeita nada, a fé passa por cima de qualquer obstáculo. Foi o que aconteceu com Maria. Era uma jovem, noiva de José, também jovem, quando um anjo visitou Maria e disse assim para ela: Maria, você foi favorecida por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Quando Maria ouviu aquela palavra do anjo, a palavra de Deus diz que ela ficou confusa e perturbada. Posso entender, porque aquela promessa parecia impossível para ela. Maria, olhando para o natural, disse ao anjo: mas como isso pode acontecer? Como uma mulher pode ficar grávida sem um homem? Mas, diferentemente da grande maioria das pessoas, Maria fez algo extraordinário. Ela enxergou além do alcance. Ela viu além do natural. E Maria teve uma atitude extraordinária. Ela não deixou o seu raciocínio humano convencê-la de que aquilo era impossível. Então ela disse ali ao anjo, né? Faça-se em mim como você disse. E nesse contexto também, foi que aquela palavra que muitos aqui conhecem, foi no capítulo 1, versículo 37, para Deus não há impossíveis. Então, irmãos, essa foi a atitude da mulher de Deus. Quando você estiver diante de algo complexo, difícil ou impossível, não seja dominado pela lógica, mas seja tomado pela fé. Seja dirigido por Deus. E eu acredito, irmãos, que Deus coloca a gente para falar algumas coisas para vocês, como naquela época Ele usava os anjos. A palavra ângelos em grego significa mensageiro. Lá em Apocalipse, os pastores das igrejas eram chamados de anjos. Então hoje aqui eu estou fazendo um papel de anjo.
de mensageiro para dizer para você o mesmo que aquele anjo disse para Maria naquele dia: filha, confie no Senhor. Filho, creia que Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Olhe pela perspectiva correta, pela perspectiva celestial, do ponto de vista de Deus. Existe uma força que você não pode ver, irmão, irmã. Existe um poder que fará com que o impossível aconteça na sua vida. Isso é, para Deus, é muito simples. Era um momento de destino para Maria. Tudo dependia da postura dela. O que ela dissesse iria determinar se ela teria ou não o bebê. Aí você pode imaginar que responsabilidade Deus colocou naquele dia sobre os ombros daquela jovem menina. Olha só que ela poderia ter dito ao anjo: procura outra pessoa. Eu sugiro a minha prima Isabel, ela é mulher de um homem religioso e por aí vai. Mas não, ela disse: faça em mim a sua vontade. Às vezes, assim como Deus fez com Maria, Ele faz com a gente. Ele faz comigo, faz contigo. Deus coloca promessas no seu coração que aos olhos humanos parecem impossíveis. Ou você vai continuar enxergando as coisas do ponto de vista humano, natural e lógico, ou você vai de uma vez por todas ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, dirigido pela fé, que experimenta o profundo de Deus, que vive não na lógica desse mundo, mas você vai experimentar coisas que nem para explicar você vai dar conta. E os créditos também não vão ficar para você. Toda honra, toda glória vai ser dada ao Senhor, e todos saberão que a mão de Deus é contigo. Eu era pastor na década de 90, isso foi no ano de 1998, em Brasília. Nós estávamos com uma propriedade, eu precisava construir um prédio para abrigar a igreja e um espaço do edifício de educação da igreja. Nós não tínhamos recursos, nós tínhamos mal recursos para construirmos o prédio da igreja, mas nós colocamos na presença de Deus. Naquela época, nós estávamos ali vivendo mesmo pela fé, 100% na dependência de Deus. Eu recebi um telefonema da Escócia, um pastor escocês, amigo meu, que eu tinha conhecido há muitos anos atrás. Ele falou: Ricardo, com o sotaque dele, né? Eu preciso da sua ajuda. Eu estou com um projeto no Brasil, tudo pronto. Temos aqui aproximadamente 30 pessoas com passagem comprada, com recurso levantado para fazer um prédio em Minas Gerais. Mas eu recebi um telefonema agora de que o pastor de lá desistiu do projeto. Você tem aí algum projeto na sua igreja para que o meu grupo possa realizar? Se você disser que sim, eu vou encaminhá-los para você. Eu falei assim: pode mandar, pastor. Pode deixar que eu tenha algo para eles fazerem. E nós recebemos naquela época um número de aproximadamente 30 ingleses. Jovens que estavam num projeto de férias universitárias, era mês de junho, julho e agosto. E eles ficaram lá em Brasília 3 meses, e eles construíram o edifício de educação. Eles então, com todo o recurso deles, com a mão de obra deles. E ao final, nós ganhamos uma semana na pousada do Rio Quente com eles. Olha. Lá na pousada do Rio Quente nós descansamos. Quando foi no último dia, o líder da equipe chegou para mim: pastor, tirou da cintura uma pochete. E ele falou o seguinte: nós trouxemos esse dinheiro aqui para investir na sua igreja, mas sobrou muito dinheiro. E nós não vamos voltar para o nosso país com esse dinheiro, porque esse dinheiro não é nosso. Então eu estou entregando para o senhor, para que o senhor possa fazer o que o senhor quiser lá na sua igreja. Eu peguei a pochete, né, irmãos? Lógico que eu não ia olhar na frente deles, né? Eu fui segurando, né, a ansiedade até chegar no hotel. Quando eu cheguei no hotel, cheio de nota de dólar lá dentro daquela pochete. Com aquele dinheiro, nós compramos todo o som
da igreja lá em Brasília. Eu não esperava que nós iríamos construir o edifício de educação. Deus me surpreendeu, falou assim, olha, quem decide sou eu. E muito menos esperava que nós teríamos condições de comprar som, porque som é caro. E Deus surpreendeu 2 vezes, e eu vi a mão de Deus, falei assim, Deus, de hoje em diante eu não duvido de mais nada do que o Senhor é capaz de fazer. Amém, igreja? Certa vez, Jesus disse para os fariseus, vocês me julgam por padrões humanos. Vocês me julgam por padrões humanos. O que é isso? Vocês me veem com olhos humanos. Por isso vocês não entendem o que eu estou fazendo. Não coloque limitações humanas no Deus que fez os céus e a terra. Não coloque limitações humanas naquele que trouxe à existência os animais terrestres, aquáticos e que voam. Deus não é limitado pelas leis da medicina. Deus também não é limitado pelos números da economia, muito menos pela força da natureza. Deus tem poder sobre o vento e o mar. Deus tem poder sobre a enfermidade. Deus tem poder sobre os números. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é movido não no natural, mas sim no sobrenatural. E você também, homem de Deus, ou mulher de Deus, você tem que viver no sobrenatural. Quando os israelitas estavam lá no deserto, teve cada história, né, irmãos, naquele deserto, porque foram 40 anos. Eles reclamaram com Moisés que não tinham carne para comer. Então Deus disse para Moisés assim, olha Moisés, eu darei carne para vocês por 1 ano inteiro. Deus falou para Moisés. Lembra dessa história? E Moisés falou assim, Deus, mas isso é impossível. O senhor sabe onde é que nós estamos? Nós estamos no meio do deserto. Aqui não tem carne alguma. E outra, se nós matássemos todo o nosso rebanho, não daria para alimentar esse povo um dia, porque eram 2 milhões de pessoas. Então, irmãos, Deus falou para Moisés, Moisés, você está certo, mas só que você está olhando no natural. Você tem que olhar no sobrenatural. Foi o mesmo que Jesus falou lá para o discípulo André, na multiplicação dos pães e dos peixes. Você está olhando no natural. Você está diante de mim. Eu faço o impossível acontecer. Então, irmãos, olha só, Deus, Ele não está limitado a nada nesse mundo. Um toque do favor de Deus pode mudar toda a sua vida. Uma palavra de Deus pode transformar tudo. Tudo. Aí o que Deus fez? Ele mudou os ventos e fez com que codornas, milhões de codornas voassem, não vou nem dizer sobre o acampamento, porque a codorna, ela voa baixinho, 1 metro, 1,5 metros. O que aconteceu? Milhões de codornas surgiram naquele dia para o povo. Eles estavam ali pegando com a mão, não precisava nem levantar. Com a mão mesmo eles pegaram e juntaram uma grande quantidade de carne. É como se Deus abrisse um KFC lá para eles, lá no deserto, né? Para que eles pudessem comer frango livremente por tantos e tantos dias se quisessem, irmão. Se você tirar os limites dos seus olhos e começar a enxergar no sobrenatural, você vai encontrar a pessoa certa, amém? Você também vai bater na porta certa, as coisas elas vão ficar claras e acessíveis para você. Então tenha uma perspectiva nova, uma perspectiva diferente. Diga, Senhor, eu estou no deserto, mas eu sei que para o Senhor não existe impossíveis. O Senhor é aquele que faz rios no deserto, é aquele que transforma pastores em reis, aquele que faz a mulher estéril dar à luz, aquele que abre portas trancadas. Eu creio que o Senhor vai mudar a minha sorte, eu creio que o Senhor não vai me deixar envergonhado. Está escrito
é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Amém, igreja? Coisa, né? Tremendo isso. Então, olha só, não julgue o seu futuro, ou os seus planos, seus projetos na sua vida, pelo conceito humano. Jesus disse que pela régua que você medir, você vai ser medido. Se você medir pela régua natural, você vai receber natural. Agora, se você crer pela fé, você vai ver o impossível acontecer na sua vida. O que Deus está prestes a fazer na sua vida, eu declaro, vai te surpreender. Amém? Vai deixar você meio torto assim, né? Vai deixar você meio que, né, ali naquela expectativa. O Senhor está prestes a te dar influência. O Senhor está prestes a te dar um novo emprego, a colocar uma pessoa na sua vida que vai mudar a sua história. Deus vai te dar recursos, ideias, criatividade, conexões divinas. Lembre-se disso, tá? Conexões divinas. Deus opera muito através de conexões divinas. Então, olha só, o inimigo, irmão, adoraria manter você com essa mentalidade limitada, porque assim você nunca veria a glória de Deus. E o inimigo tem conseguido vitória na vida de muitas pessoas, fazendo-as enxergarem apenas no natural. O inimigo não precisa matar a pessoa, só deixar com que ela viva no natural é a mesma coisa. Em Atos 27, fala que Paulo sobreviveu a um naufrágio, depois de 14 dias de tempestade em alto mar. Ele e mais 267 pessoas foram parar numa ilha chamada de Malta. Lá Paulo chegou, foi acender uma fogueira, e uma cobra venenosa se agarrou na sua mão e não queria soltar, mordeu a sua mão. Os nativos daquela ilha ficaram espantados, olhando para Paulo, esperando o que iria acontecer, porque eles estavam acostumados a ver aquele tipo de coisa acontecer. Quando uma pessoa, ela era mordida, ela inchava, depois adoecia, depois morria. Só que naquele dia, eles esperaram, e nada aconteceu. Naquele dia, a lógica deu errado. Eu quero declarar profeticamente na sua vida, a lógica vai dar errado na sua vida. Amém, irmão? Amém, irmã? Deus, Ele vai fazer algo extraordinário acontecer, que vai surpreender a todas as pessoas. Você tem que lembrar que quem está no controle da tua vida é Deus. Nada pode arrebatar você das mãos dele, está lá escrito em João 10. Ele não teria inclusive permitido você vir aqui ouvir essa palavra, se ele não tivesse certeza de que essa palavra é para você. Existe algo difícil demais para Deus fazer? Sim ou não? Não existe, irmão. Não existe nada difícil para Deus. O que você considera difícil e impossível, Deus faz no estalar de dedos. Esse é o Deus dessa igreja. Esse é o Deus desse pregador. Esse é o Deus da minha fé, o autor e consumador da minha vida. Todos conhecem a história de Abraão. Abraão, idoso, sua mulher com 80 anos. Quantos anos? 80 anos. Aí então Deus vai lá e fala que Sara teria um bebê. A Bíblia fala que Sara, ela riu. Né, irmão? Ela riu, uma risada de incredulidade, uma risada de ironia. Ela riu e disse: como uma mulher desgastada como eu poderia ter um bebê? Isso aqui está tão distante de mim que chega a ser cômico. É o cúmulo do absurdo uma mulher como eu ficar grávida na idade em que eu estou. E Sara, ela fez o que muitos de nós fazemos.
Ela viu só o natural. Ela não observou o outro ângulo de vista. Mas quando Deus coloca uma promessa no seu coração, Ele sussurra algo no seu espírito e fala: filha, somente creia. E é o que eu quero dizer para você nessa noite. Filho, somente creia. Não duvide, não questione, não bota dificuldade não. Não tenta entender, mensurar, calcular, medir, porque não funciona assim. As coisas de Deus não são naturais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque são para ele loucura. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Amém? Discernem espiritualmente. Então, quando Sara tinha lá já 99 anos, porque quando o anjo falou, ela tinha 80. Quando estava com 99 anos, contra todas as probabilidades, o que aconteceu, irmãos? Ela deu à luz. Ela deu à luz a um bebê lindo, maravilhoso. A Escritura diz que ela sorriu de novo. Mas olha só aqui, o que fala lá em Gênesis 21:6. Ela sorriu novamente e disse: Deus me trouxe o riso, e todos os que ouvirem isso também rirão comigo. Inclusive ela colocou o nome do filho de Isaac, que em hebraico significa sorriso. O nome do menino é sorriso. Quando ela olhava para o menino, ela começava a rir. E quando ela falava o nome do menino, era também para rir. Olha só aqui, duas risadas. A primeira foi de ironia. A segunda foi de perplexidade, foi de espanto. Ela viu o que Deus fez acontecer na vida dela. No passado, alguns de vocês aqui pode ter rido de incredulidade, de algo que Deus falou a seu respeito. Às vezes você levou na brincadeira, né? O que Deus disse que você seria, o que Deus disse que você faria, ou o que Deus disse que te daria. Você desconsiderou. Quantos aqui já disseram para Deus: Senhor, não dá mais não, é tarde demais, já passou da hora, já não tenho mais perspectiva alguma. A boa notícia que eu quero dar para vocês é que o fato de você ter dito isso não impede a promessa de se cumprir na sua vida, né? Porque se Deus fosse levar em conta as besteiras que a gente fala, nós não seríamos o povo mais feliz da terra. Então, quando Deus ele ouve algo da sua boca, Deus fala assim: misericórdia, essa menina não entendeu, foi nada até agora, né? Ei, irmão, ei, irmã, olha só que coisa interessante. A boa notícia é que Deus não impediu a promessa. A segunda risada está chegando. Amém, irmão? Aquela risada de espanto, de perplexidade, viu, aconteceu. O impossível aconteceu, você vai começar a sorrir, você vai ligar para o seu melhor amigo, vai dizer, né, ri aí comigo também. A segunda risada está chegando de Deus para você. Você está prestes a fazer algo tão incrível que você vai rir quando acontecer. Que você vai se lembrar do que Deus falou contigo. A segunda risada é para te surpreender. Então, irmão, irmã, prepara o teu coração aí, tá? Prepare-se, Deus está prestes a desafiar todas as probabilidades na sua vida. Ele está prestes a aparecer em sua vida. Você não viu, nunca ouviu, nem imaginou o que Deus está prestes a fazer diante dos seus olhos. Amém? Como Sara, você ficará maravilhada com a grandeza de Deus. Como Abraão, você ficará espantado com o que Deus é capaz de fazer. Você não estaria ouvindo essa palavra hoje se Deus não quisesse que essa mensagem fosse diretamente para você. Então, é hora de você fazer a sua parte. Como nós dissemos aqui, irmãos, para as coisas acontecerem, 50% depende de mim, 50% de você. Eu estou dando 100% nos meus 50%. Para que você receba essa palavra e coloque ela na sua vida
e tenha resultado na sua vida. Agora é contigo. Os outros 50% você tem que dar 100% para que eles possam se cumprir. Não adianta nada você ouvir essa palavra maravilhosa de Deus e simplesmente continuar do jeito que você estava. A palavra tem que ficar no coração e tem que se transformar em aspectos práticos na sua vida. Não veja as coisas mais pelo ponto de vista humano, não. Tá? Começa a mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar. Não deixa a lógica também definir os rumos da sua vida. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Quem dirige a sua vida é Deus. Eu não estou dizendo para você negar os problemas, nem fazer de conta que eles não existem. Não é nada disso. A gente passa por tudo isso. Eu tenho minha cota de luta aqui, que se eu for compartilhar com você, você vai chorar. Mas eu creio que Deus vai me dar a vitória. Eu creio que Deus, Ele vai sobressair sobre todas as dificuldades. Então eu estou dizendo hoje para você, veja numa perspectiva celestial, além da lógica. Pare de viver por vistas, como o mundo vive, e passa a viver pela fé. O justo viverá pela fé. O Deus Altíssimo está do lado da gente. Não está contra você, está do nosso lado. Deus também não esqueceu o que Ele prometeu para você lá atrás, não. Ele nunca esquece. Ele tem pessoas certas, oportunidades certas e soluções a caminho para você experimentar. E se você recebe essa palavra, eu creio e declaro que Deus está abrindo portas novas na sua vida. Eu creio e declaro que doenças estão desaparecendo do seu corpo. Eu creio e declaro que vícios estão sendo quebrados hoje na sua vida. Ciclos de maldições geracionais estão sendo quebrados em nome de Jesus na sua vida. Eu creio e declaro que cura, plenitude, superabundância da parte de Deus vai ser a realidade na sua vida. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus.